slide. Então, tá ótimo. Bem, bom dia a todos. Vamos iniciar a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora, do dia 8 de maio de 2024. Inicialmente, eu vou retirar de pauta o processo 4151-809 de Eletroredes, porque o relator, Dr. Belmar, não está participando da sessão hoje. E também vou tirar de pauta, a pedido do Dr. Alexandre, o processo 5022-958 de Comprehense do Brasil Equipamentos Médicos Hospitalares. Assim, nossa pauta vai ser iniciada com o processo 5012-512 de Tenneco Automotivo Brasil Limitada. A patrona está presente. Um segundo só. Eu vou já começar para gravar a sustentação oral. Só peço um momento que eu tenho que me adaptar aqui à presidência. Tem algumas coisas no sistema que não são tão simples. A doutora Marina vai fazer a sustentação oral. Deixa eu marcar aqui. A doutora Mara... Deixa eu só comentar uma coisa, aí a gente vê se a patrona prefere ou não fazer a sustentação oral, porque como é um caso onde envolve um mandado de segurança, é um caso de creditamento indevido e etc., durante um procedimento, me parece que é, se eu estiver errado, doutora Marina, a senhora me corrige. Havia um regime especial de ofício, que foi estabelecido para um contribuinte que é fornecedor desse Tenneco, e houve a oposição de a impetração de um mandado de segurança, e houve uma liminar concedida, nesse caso, para o fornecedor, para suspender esse regime especial. E a discussão toda é se o creditamento é indevido ou não em face da liminar que foi concedida, embora a segurança tenha sido posteriormente denegada. Só que existe um detalhe. Na sentença, o juiz deu efeito suspensivo à liminar. E é isso que eu estou convertendo em diligência, porque eu queria saber da Procuradoria, eu posso ler, inclusive, a diligência, porque aí eu leria a diligência, mas eu estou convertendo em diligência porque existem vários pontos que eu acho que precisam ser esclarecidos pela Procuradoria, se ela opôs embargos em relação a essa suspensão da liminar, ou efeito suspensivo, se houve oposição de apelação aí, se foi efetivamente dado o efeito suspensivo ou não, e uma série de outras perguntas para o fiscal. Então, eu não sei se é o caso de fazer, como fala, a sustentação oral nesse momento, ou se é o caso de fazer depois, aí fica a critério da doutora Marina, mas eu estou convertendo o procedimento, o julgamento em diligência, melhor dizendo. Vocês já tiveram acesso ao voto, então aí é questão, se eu for vencida, aí vai pelo mérito, eu tenho que retirar o processo e vou votar pelo mérito. Mas aí você decide, Paulo, veja o que você quer fazer. Bem, eu já vi o voto da doutora Mara, eu vou acompanhá-lo, o doutor Alexandre. Então, a votação, doutores Alexandres, né? O doutor Alexandre, não sei se teve contato. Não tive oportunidade de ver o voto, mas pela explicação rápida e completa aí, acho que é coerente e correto também baixar a diligência aí. Então, eu só vou ler o voto, tá? Para a doutora entender qual que é a diligência. Pode ser, Paulo? Pode ser, a doutora Mara, então, lê o voto. Nem ouvimos a senhora para saber se a senhora, mesmo assim, quer fazer a diligência. Quer fazer a sustentação oral. A sustentação, isso, desculpa. Não, eu só queria confirmar se após a diligência eu posso fazer a sustentação oral, porque até acho que depois vai mudar a composição novamente da Câmara, né? Porque o presidente está fora, então eu acho que seria mais interessante fazer na próxima inclusão em pauta, né? A sustentação oral.
Isso. Não, a doutora pode fazer sim. Foi gravado que a senhora fez a sustentação oral, se precisar comprovar para os seus clientes, mas no retorno da diligência, a doutora pode fazer normalmente a sustentação oral, aí sim, já com a resposta da composição diligência, completa da Câmara também, que né? vai realizar o voto. Não, e aí, inclusive, vai mudar o voto, né? Aí vai ter um julgamento efetivamente, porque hoje não teve julgamento. E aí a senhora faz a sustentação, tudo de novo, já com o processo completo. Tá ótimo, combinado. Pode ser? Pode. Então, deixa eu ler meu votinho aqui. Bom, inicialmente, cumpre esclarecer que pelas parcas peças que constam dos autos relativamente ao processo de mandado de segurança interposto pela fornecedora da recorrente, denota-se que houve uma antecipação de tutela concedida pelo TJ que suspendeu a vigência do regime especial de ofício que foi imposto à sua fornecedora. Tal liminar foi concedida em 31/11/2018 e a segurança foi denegada e permaneceu denegada a partir de 25/1/2019, ou seja, inquestionavelmente, o regime esteve suspenso entre os meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019. Neste sentido, entendo que, nesse específico período, a exigência fiscal de crédito indevido não se suporta, uma vez que o regime se encontrava suspenso e, por esse motivo, as operações realizadas entre o fornecedor e a recorrente não estavam afetadas pela proibição do regime, muito menos do creditamento em face do diferimento aplicado pelo regime. A decisão do mandado de segurança proferida teve a seguinte redação: isto posto, denego a segurança, havendo, contudo, medida liminar deferida em segunda instância, deverá esta prevalecer até o trânsito em julgado. Não há condenação em sucumbência nos termos da súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça, PRI. Ora, entende o recorrente que a liminar estaria vigente até o trânsito em julgado, produzindo seus efeitos, dado que a decisão proferida deu efeito suspensivo à apelação, como efeito transverso. Sabe-se que, quando a segurança é denegada, os efeitos da liminar cessam e são ex tunc, retroagindo desde o momento de sua concessão, sendo que, havendo pagamento a ser efetuado, o impetrante deveria ter recolhido o tributo destacado. Nos autos, não se tem notícias de que o fornecedor tenha recolhido o tributo no período da liminar, dado que o regime de ofício estava suspenso, e este, ao destacar o imposto na nota fiscal de saída, estaria obrigado a recolher. Não há notícias nos autos de que a Fazenda Pública tenha embargado a decisão denegatória da segurança em relação à liminar não revogada, que continuaria a estar em vigor, e nem se houve insurgência por parte deste fato, que foi considerado em sentença pelo juiz singular, havendo, contudo, medida liminar deferida em segunda instância, deverá prevalecer até o trânsito em julgado. Portanto, entendo que o julgamento depende de ulteriores esclarecimentos. Assim, converto o julgamento em diligência a fim de que a Procuradoria do Estado se manifeste conclusivamente e traga comprovação das peças processuais cabíveis de como se resolveu a questão da liminar supostamente não revogada, especialmente se houve oposição por parte da Fazenda de recurso contra tal parte da sentença, e se sim, qual foi o resultado. Por outro lado, deverão os autos também baixarem diligência a fim de que se manifeste conclusivamente o fiscal do feito sobre os seguintes pontos: se houve recolhimento e pagamento do imposto pela fornecedora sujeita ao regime especial no período em discussão, e especialmente em relação ao período em que a liminar foi concedida. Se houve alguma suspensão do regime, qual foi a causa? Se houve o recolhimento, ainda que tardio, ou algum parcelamento em relação ao período das operações dos presentes autos pela fornecedora Limer Stamp. Se houve, por parte da autoridade competente, a notificação do recorrente de que a liminar havia sido cassada, ou ao menos de que a sentença havia denegado a segurança ao fornecedor da recorrente após a sua concessão. Após todas as manifestações, Procuradoria e Fisco deverão se manifestar a recorrente e a douta representação, para então os autos voltarem a julgamento. É como voto. Vou registrar o voto, tá? Pronto, registrado. Tá ótimo. Doutora Marina, tudo bem? Podemos caminhar assim? Sim, então eu aguardo novamente a intimação, né? Para eu me manifestar sobre o retorno da diligência. Isso, a doutora vai se manifestar com o retorno da diligência e fazer a sustentação oral
quando voltar para a pauta o processo. Certo, perfeito. Eu vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. E iniciar a votação. Foi finalizada a votação, estou encerrando. Então, o processo foi convertido em diligência, nos termos do voto da doutora Mara. Deixa eu só ver aqui. Gravando. Estou encerrando o julgamento. Pronto. Está encerrado o julgamento. Voto vencedor da doutora Mara, convertendo em diligência. Obrigado, doutora Marina. Se quiser acompanhar Obrigada. os outros, ou pode se retirar, Bom fique à dia, bom vontade. trabalho para vocês. Tchau, tchau. Bem, eu já devolvi para o relator o processo do doutor Alexandre, e daí, Jailson, eu queria uma ajuda. Eu não estou conseguindo devolver para o relator o voto do doutor Belmar. Olha, ô Paulo, eu acho que o do Belmar tem que retirar de pauta, devolver, porque o Belmar não está na sessão. Então não tem como devolver para ele. Você devolve tá. para o Tite. Para a agenda da Não pauta? vai aparecer aí o nome dele. Isso, para a agenda. Porque quando eu vou colocar, devolver o processo, ele fala que eu tenho que gravar, tem solicitação de sustentação oral pendente de registro. Eu não consigo devolver para o relator. Se eu vou tentar gravar a sustentação oral, ele fala que não é possível porque o relator não O está na relator está sessão. ausente. Não, é devolver para a agenda da Tá de pauta. pauta. É. Agora foi. Então tá feito. Tá. Obrigado. Então vamos continuar a sessão com o processo 5.023.053, Dialog Block Filmes, Indústria e Comércio de Embalagens Limitadas. Eu sou o relator. Iniciar os debates. Estou só gravando meu voto. E daí já vou ler meu voto. Bem, eu vou passar para o meu voto lá para o item 10. E eu vou acabar tentando resumir um pouco, né? O AIN é relativo à Operação Bumerangue da Secretaria da Fazenda e versa sobre o creditamento indevido de notas fiscais emitidas por 8 fornecedores diferentes, um para cada item do AIN, sendo que todos tiveram sua inidoneidade comprovada por procedimentos pelos PCNs. A autuada alega que o AIN é nulo, pois não trouxe os livros fiscais que comprovariam os valores autuados, que ocasionaria a iliquidez e incerteza do AIN. Ocorre que nas provas do auto são apresentados, entre outros, os seguintes documentos: contas fiscais de referência, livros registros de entrada, relação das notas fiscais de entrada. Assim, os citados documentos dão a liquidez e certeza do AIN. Tanto é que a autuada foi plenamente capaz de apresentar defesa e recurso indicando os valores envolvidos na atuação. Também não merece prosperar a alegação de nulidade do AIN por falta de indicação da capitulação legal da infração. Ocorre que o relato é claro indicar a capitulação legal, que é a mesma para os 8 itens, inclusive, e a autuada, inclusive, copia a infringência e capitulação na sua defesa e no seu recurso ordinário, né? Então, não há o que se falar de falta de indicação. A autuada alega ainda que houve excesso de exação por parte do fisco
mas o FR realizou a fiscalização e lavrou os AINs no limite da lei, e as penalidades impostas são todas amparadas em lei. Alega ainda que a fundamentação da decisão de primeira instância, em específico no item 29, também haveria falta de fundamentação na decisão de primeira instância no item 29. Só que dos itens 31 a 60, logo após o item 29, há toda a fundamentação para o parágrafo do item 29. A autuada alega que não houve oportunização da produção de provas, ferindo contraditória pela defesa, que eu passo a falar dos momentos de produção de prova, de acordo com o artigo 19 da Lei 13.459. Um segundo só. Desculpa, só. E ela teve toda a oportunidade de produzir a prova nos momentos oportunos, né? Ela alega que foi notificada pelo fisco a comprovar as operações com suas fornecedoras antes mesmo de finalizar o PCN das empresas. Daí, no meu item 28 do meu voto, eu coloco que a autuada foi notificada em 6 de junho de 23 e coloco a data que foi publicado o PCN de todas as fornecedoras, as supostas fornecedoras, todos anteriores à data da notificação. Assim, não tenho que acolher dessa alegação. Ela também alega que a cassação das inscrições ocorreu após as operações, e daí eu apresento uma argumentação de que a declaração de idoneidade é ato declaratório e não constitutivo, então ela pode retroagir. Também falo que a atuação do fisco não impacta a cumulatividade, pois tem que cumprir os requisitos do artigo 59. Também não deve ser acatada a alegação da autuada de que a idoneidade da empresa Plax ocorreu por simulação no quadro societário, por isso não poderia ser penalizada. A legislação é clara que o documento é inábil se ele não atender todas as exigências da legislação pertinente, e o artigo 21 da Lei 6374, ele especifica, né, que a simulação de existência ou a simulação do quadro societário são itens que fazem com que a inscrição estadual seja nula do contribuinte. A autuada alega que agiu de boa-fé, então a gente passa a analisar a súmula 509, e daí eu vou acabar lendo a partir do item 41, porque são muitos fornecedores, eu fico um pouco com receio aqui de pular muito. E daí eu vou analisar todos os itens. Então, em relação às tratativas comerciais e comprovação do transporte, são apresentados, a autuada apresenta dados de contato, nome, telefone e e-mail dos fornecedores. É informado que os transportes foram todos realizados por veículo próprio dos fornecedores, salvo as operações com a empresa Plax, que é informado que o transporte foi feito por veículo da própria autuada, e é apresentado um print de WhatsApp e uma troca de e-mail. No print do WhatsApp é uma conversa e pedido informal para Alessandro, que coincidiria com o contato da empresa Vertiplas. Tal print não é uma prova forte, pois houve a emissão de 11 notas fiscais, o que contrasta com uma curta conversa de WhatsApp com um único pedido informal. Na troca de e-mails, há um e-mail de apresentação da empresa Plax e um e-mail solicitando a entrega de 2 pallets. A troca de e-mail também não é uma prova forte, pois contrasta o fato de haver somente um e-mail solicitando 2 pallets e a emissão de 17 notas fiscais. Não há qualquer comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificou a regularidade fiscal de qualquer um dos fornecedores. Em relação às provas de pagamento, não há comprovação de pagamento para a empresa Tec. São apresentados canhotos de cheque para as empresas Emery, Petroplast, Miplast, Dimac, Samurai. São apresentados boletos protestados e e-mails de cobrança de um fundo em relação aos valores da empresa Vertiplas. E são apresentados TEDs para a empresa Plax. Canhotos de cheque não são provas de pagamento, pois são de preenchimento livre, podendo os cheques terem sido emitidos em outros valores para outras empresas ou mesmo nem terem sido emitidos. Os boletos protestados e meios de cobrança são prova fraca de pagamento, pois foram feitos para a empresa diversa de que supostamente realizou a operação. Ainda, o pagamento para terceiros apresenta soma pouco maior que 3% do valor total das notas fiscais.
As TEDs seriam provas de pagamento consistentes, porém a autuada apresenta 8 TEDs para 17 notas fiscais, o que faz com que a comprovação do pagamento tenha sido de forma parcial. Dessa forma, conclui-se que a autuada não logrou comprovar sua boa-fé para nenhuma das fornecedoras. A autuada alega que a multa tem valor confiscatório, mas ela é baseada na Lei 6374, norma válida, vigente e eficaz, a gente não pode afastar a aplicação. Também não deve ser acatada a alegação de que há bis in idem na cobrança de juros moratórios e multa moratória. Ocorre que o AIM foi lavrado com imposição de juros de mora, nos termos do artigo 96 da Lei 6374, e multa punitiva, prevista no artigo 85, inciso 2, a linha C da Lei 6374. Assim, os juros têm caráter moratório, mas a multa não é moratória, mas sim punitiva, o que faz com que não haja cobrança em duplicidade pela mora. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim, o meu voto. Se a representação fiscal, doutora Luciana, tem alguma observação a fazer? Doutora Mara? Doutor Alexandre Dias? Doutor Alexandre Lira? Tá perfeito, ok, obrigado. Parabéns. Então tá bom. Eu vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. Iniciando a votação. Vamos votar. Estou encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, o processo 5023.053. O voto do relator, meu voto foi vencedor, conhecendo e não provendo do recurso ordinário. Finalizamos todos os votos da sessão. Vou encerrar a sessão de julgamento. Sessão encerrada. Jailson, peço para encerrar a gravação.